we are going to talk about the present perfect. Hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre o presente perfeito. E eu confesso que esse tempo verbal é um tempo verbal que cria um certo desconforto nos aprendizes da língua inglesa, porque nós não temos esse tempo verbal na língua portuguesa. Então, nós não temos um parâmetro de comparação entre a língua estrangeira e a língua portuguesa. Porém, em português, nós usamos algumas locuções verbais que podem ser associadas ao presente perfeito. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um conhecido e eu conto para alguma amiga assim: eu tenho visto fulano de tal no cinema com a vizinha. Então quer dizer o quê? Semana passada eu vi, ontem eu vi, anteontem eu vi e talvez hoje eu vi de novo. Então é um evento que está conectado com o passado e eu estou usando isso, vou usar o presente perfeito para indicar que eu vi antes e eu estou vendo. Com frequência eu ando vendo fulano com ciclana passeando juntos. Então, o presente perfeito, ele é mais ou menos isso. Eu vou ser um pouquinho atrevido aqui agora e vou criar um neologismo. O presente perfeito, a gente pode interpretar ele como se ele fosse um passado. É uma mistura de presente com passado, porque eu vou contar de alguma coisa que eu comecei a fazer, ou que eu ganhei, ou que eu vi lá no passado, e eu continuo, eu tenho uma conexão, eu tenho uma ligação com esta ação até o momento presente, sem que eu tenha a intenção de cortar ou quebrar essa ação. Essa camiseta que eu estou vestindo agora, por exemplo, foi um presente da minha ex-aluna Lelê, a Letícia. Então eu posso falar: I have had this t-shirt since November 27th, 2019. Então, se eu for traduzir ao pé da letra, ficaria assim: eu tenho tido essa camiseta desde o dia 27 de novembro de 2019. Porque a gente não pode traduzir ao pé da letra. Nós temos que compreender como é que o uso do tempo verbal acontece. Então, eu estou usando o presente perfeito porque eu ganhei essa camiseta antes, ganhei ela no passado, eu estou usando ela agora, ela está novinha, enquanto ela estiver boa eu vou continuar usando, porque eu adorei a camiseta, então eu vou usar presente perfeito, porque eu ganhei no passado e ela tem uma conexão com o meu presente, estou usando ela agora. Espero que tenha dado para entender. Vamos explicitar mais algumas regrinhas. Let's go! Vamos retomar aí, então, os usos do presente perfeito. O primeiro uso do presente perfeito eu já expliquei para vocês, que é esse aqui. Ações que se iniciaram no passado, mas que permanecem até o momento presente. É o meu passado. Começou no passado e é uma verdade agora. Segundo uso do presente perfeito, ações que aconteceram recentemente no passado, mas sem indicar quando elas ocorreram. Então, vamos supor que eu tinha perdido o meu telefone celular e aí eu encontrei agora. Então, ele está agora comigo. Então, eu posso falar: I have found my cell phone. Eu encontrei o meu celular. Isso quer dizer que eu perdi ele no passado, mas eu encontrei e ele está comigo agora. Mais uma vez, nós temos uma ação conectada no passado e que eu estou contando. Agora eu já achei, ele está comigo agora, eu encontrei. O presente perfeito ele é usado também para indicar ações que acabaram de acontecer. Nesse caso, de ações que acabaram de acontecer, nós iremos acrescentar o advérbio just. Just. Então, eu posso falar, por exemplo, I have just passed a coffee. Would you like to drink a cup of coffee with me? Então, olha só. I have just passed a coffee. Eu acabei de passar um café. Então, quando é que eu passei meu café? No passado. E o café está quentinho agora. Está pronto para ser tomado agora. Então, eu uso também
para indicar ações que acabaram de acontecer. Lembrando que, para ações que acabaram de acontecer, eu preciso usar o advérbio just. Aqui nós temos mais um uso do presente perfeito, que parece ser um pouquinho repetitivo, porém não é, porque agora nós iremos introduzir as preposições since e for. Quando usar since e quando usar for? Eu uso a preposição since quando eu quero enfatizar o início da minha ação lá no passado. Então, since significa desde. Essa expressão, essa preposição aqui, tem até algumas lojas aqui no Brasil que gostam de mostrar tradição, contar que elas estão no mercado há muito tempo. Existem algumas marcas famosas também que sempre usam o since. Por exemplo, since the 19th century, desde o século XIX. Since 1990, desde 1990 e por aí vai. O for, quando eu uso o for, eu quero enfatizar a duração da minha ação. Vejamos um exemplo aqui. Eu vou colocar um exemplo simples. Eu nasci nessa casa em 1980. Então, eu posso falar meu sujeito aqui, I. Para I, eu preciso do verbo auxiliar, porque no formato aqui a gente sempre vai ter o verbo auxiliar have. Meu verbo principal no particípio passado, live, é um verbo regular, então eu vou colocar lived. I have lived in this house. Eu tenho morado nesta casa since 1980. Eu tenho morado, vivido nesta casa desde 1980. Então, toda vez que eu tiver o since, eu precisarei de uma expressão de tempo lá no passado, indicando quando a minha ação começou. Quero falar a mesma coisa, só que usando uma forma diferente? Eu posso repetir aqui. I have lived in this house. Tiro o since e coloco for. A minha idade agora são 39 anos. Então, for 39 years. Eu tenho morado nesta casa por 39 anos. Então, o for está indicando a duração. Hello, check it. This is my dog Dango, my baby. I have had Dango since 2010. So, now we are in 2020 and Dango is here. E vamos aqui para o nosso quinto uso do Present Perfect. Vejamos. Para indicar que alguma coisa já aconteceu, nós usaremos o presente perfeito associado ao advérbio already. Already significa já, aquilo que já foi feito. Então, quando você quer contar que você já fez alguma coisa ou que alguém já passou por determinada experiência, nós usaremos o presente perfeito associado ao advérbio already. Por exemplo, she has already traveled to England. Ela já viajou para a Inglaterra. É uma experiência de vida que ela já teve. Ou eu posso usar para coisas simples do dia a dia. I have already taken a shower. Eu já tomei o meu banho. Então, quer dizer que eu estou limpinha agora. Já tomei meu banho. Usado para perguntas e para indicar uma ação que não foi realizada ainda. Ou seja, em sentenças negativas. Vamos lá. Eu posso, por exemplo, dizer... Vamos pensar em alguns exemplos. Cobrança de professora, por exemplo. Vamos supor que eu passei um dever e esse dever já tem que estar pronto. Então, como é que eu faria essa pergunta? Você já fez os seus deveres? Ou seja, você tinha que ter feito o seu dever no passado e ele tinha que estar pronto agora no meu presente. Como é que ficaria essa pergunta no presente perfeito e que tipo de advérbio que eu poderia usar com essa pergunta? Então, nesse caso, eu teria que usar o advérbio yet. Have you done your homework yet? Você já fez os seus deveres?
Se não fizeram, aí vocês iriam usar, por exemplo, uma sentença negativa. Vocês poderiam dizer, por exemplo, sorry teacher, I haven't done my homework yet. Sinto muito, professora, eu não fiz os meus deveres ainda. Então, o yet é um advérbio que vai aparecer em perguntas e, contextualmente falando, nós usamos o yet para perguntas de cobrança. Quando eu suponho que você deveria ter feito alguma coisa, ou quando eu estou um pouco nervosa, achando que aquilo já devia estar pronto, aquilo já devia estar feito, então eu vou fazer a pergunta com yet. Tipo, isso já está pronto? Isso você falou que você ia fazer? Você já fez? Então, o yet ele tem esse contexto, ele tem essa conotação de cobrança. E quando a gente responde, também a gente vai usar o yet, retomando aí, só para perguntar e para sentenças negativas. E vamos então para o sexto e último uso do present perfect. Vejamos aqui. Para saber se determinada ação já aconteceu alguma vez, eu quero perguntar se a pessoa já fez alguma coisa, eu vou fazer a minha pergunta com ever. O ever, ele tem uma similaridade com o already, mas nós temos algumas diferenças contextuais que eu irei explicar para vocês. Vejamos, eu posso perguntar, por exemplo, have you ever eaten Japanese food? Alguma vez você já comeu comida japonesa? Então, se a minha resposta for uma positive answer ou uma resposta afirmativa, eu vou responder com already. Yes, I have already eaten Japanese food. Agora, se a minha resposta for negativa e tem ever na pergunta, eu vou responder com never. Porque ever significa já, alguma vez, e o never é a negação do ever. Repara que entre ever e never nós temos a diferença de apenas uma letrinha. Então, quando a gente usa o never, a negação já está embutida aqui na palavra never. Isso quer dizer que o meu main verb ele deve estar na forma afirmativa. Repetindo a pergunta, have you ever eaten Japanese food? Alguma vez você já comeu comida japonesa? Se a pessoa, no caso, nunca comeu, ela iria me responder, no, I have never eaten Japanese food. Então, repare que o verbo auxiliar have está na forma afirmativa. Eu não preciso negar o meu verbo auxiliar, porque o never ele já tem uma negação embutida nele. Agora, se eu quiser dar uma resposta diferente e usar o yet, eu poderia simplesmente dizer no, I haven't, aí no caso o verbo have vai aceitar o not, I haven't eaten Japanese food yet. Não, eu não comi comida japonesa ainda. Então, pode-se usar os dois tipos de pergunta. Mas lembre-se, quando a pergunta tiver com ever, deem preferência por manter o verbo principal na forma afirmativa, positive main verb, e acrescentar o never. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Present Perfect Tense Structure. Vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura frasal. Nós temos as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Aqui, por exemplo, nós temos a affirmative form. Para formular sentenças afirmativas, nós sempre usaremos o sujeito, que pode ser I, you, we, they, ou qualquer sujeito no plural, dois nomes de duas pessoas, my sister and I, minha irmã e eu, my family and I, minha família e eu, my friends, meus amigos, aí vocês podem variar o sujeito da forma que quiserem. Mas o have é o meu verbo auxiliar. E o meu verbo principal sempre no particípio passado. Aí vocês precisam prestar um pouquinho de atenção em relação ao seguinte item. Os verbos no particípio passado, nós temos dois tipos de verbo. Os verbos que são verbos regulares, nós iremos acrescentar ed, e o particípio passado será feito da mesma forma que o passado simples.
Os verbos que são irregulares, eles possuem uma forma específica, uma forma especial para o particípio passado. Então, para isto, vocês precisam estudar a tabela de verbos irregulares e praticar bastante, criar frases. Observem as coisas que vocês fazem no dia a dia e vão jogando ali aqueles verbos com o formato correto aqui, em sentenças afirmativas, negativas, interrogativas, porque toda linguagem a gente aprende com prática. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Eu poderia dizer, I have been to England twice. Eu tenho estado, desde a experiência que eu tive, eu tenho estado na Inglaterra 2 vezes. Eu estive lá 2 vezes até o momento presente. Então, contextualmente falando, nessa frase, essa pessoa quer dizer que na vida toda dela, ela já experienciou a situação de ter ido para a Inglaterra 2 vezes. Como ela não faleceu, não morreu ainda, então é uma experiência que esta pessoa, este falante desta frase, ainda retém. Por isso que a gente usa o pressado, o passado junto com o presente, para informar uma experiência que a pessoa já viveu. Agora, se o falante dessa frase esteve na Inglaterra 2 vezes e já faleceu, aí eu passaria a frase para o passado. Eu diria... he had been to England twice. Ele tinha estado na Inglaterra 2 vezes, mas nós não vamos entrar nesse quesito, nessa questão agora, porque estamos trabalhando com o presente perfeito. Eu só estou dando essa explicação para elucidar um pouquinho mais. Então, eu posso dizer, I have been to England twice. You have been to England twice. We have been to England twice. They have been to England twice. Oh, Peter and Paul have been to England twice. Eu coloquei essa variedade de sujeitos aí para vocês perceberem como é que funciona. Quando nós temos como sujeito he, she, it ou qualquer nome no singular, nós iremos conjugar o verbo auxiliar have com a terceira pessoa do singular. Então, eu não posso usar have, eu vou usar has, porque para he, she, it, o sujeito no singular, nós usamos has. Então, eu poderia dizer mais o verbo no particípio passado. Então, aqui, por exemplo, quando eu usei o being, o verbo to be é um verbo irregular. Nós temos no presente to be, no infinitivo, no passado simples, was e were, no particípio passado, being. Agora, o verbo to travel, viajar, é um verbo regular. Por isso, aqui ele tem essa terminação em ed. Então, verifiquem o exemplo que eu coloquei. Eu poderia dizer das seguintes formas. He has traveled to San Francisco. She has traveled to San Francisco. It has traveled to San Francisco. Glenn has traveled to San Francisco. Peter has traveled to San Francisco, and so on. Aqui nós temos, então, a forma negativa. Na forma negativa, basta acrescentar o not após o verbo auxiliar, que no caso é have e has. Vejamos aqui. Eu tenho como sujeito I, you, we, they ou qualquer nome no plural. Eu usarei esse sujeito, mais have not ou haven't. Lembrando que eu posso usar na full form, que é a forma cheia ou completa, ou na contracted form, que é a forma resumida. Esse apóstrofe que está aqui, cadê minha setinha? Esse apóstrofe aqui, ele sempre estará indicando a omissão de uma letra. Então, eu junto isso tudo, tiro essa letra O daqui, coloco um apóstrofe no lugar, que eu preciso indicar que houve uma letra omitida para que acontecesse a contração dessa palavra. Mais um verbo principal no particípio passado. Gente, perdão, o verbo principal ficou junto. Precisaria de um espacinho aqui. Mas vamos lá. No exemplo, eu coloquei essas pessoas para vocês verificarem como é que poderia ficar a frase. Então, eu poderia dizer I have not been to England ou I haven't been to England. You have not been to England. Oh, you haven't been to England. We have not been to England. Oh, we haven't been to England. They have not been to England. Oh, they haven't been to England. Peter and Paul have not been to England. Oh, Peter and Paul haven't been to England. Então, é a mesma coisa. Posso usar have not
ou posso usar o haven't. Lembrando que em filmes, em letras de música, o inglês falado no dia a dia, nas entrevistas com os artistas, eles irão pronunciar mais o haven't do que o have not, porque fica mais fácil, fica mais simples. Fica mais coloquial, fica mais linguagem do dia a dia usar a contracted for em detrimento da full form. Aqui nós temos como sujeito terceira pessoa. Então, eu terei he, she, it ou qualquer nome no singular, mais has not ou hasn't, mais o verbo principal no particípio passado. Então, aqui eu tenho como exemplos. He has not traveled to San Francisco. Ou he hasn't traveled to San Francisco. She has not traveled to San Francisco. Ou she hasn't traveled to San Francisco. It has not traveled to San Francisco. Or it hasn't traveled to San Francisco. Joanne has not traveled to San Francisco. Ou Joanne hasn't traveled to San Francisco. Peter has not traveled to San Francisco. Or Peter hasn't traveled to San Francisco. Reparem mais um item aqui. Eu coloquei aqui para vocês o verbo to be. Aqui nós temos a forma no particípio passado, being. Quer dizer que no infinitivo eu tenho to be, no passado simples eu tenho was e were, no particípio passado eu tenho being. Quer dizer que esse verbo é um verbo irregular. Aqui eu escolhi propositalmente um verbo com terminação em ed, para vocês observarem como é que acontece a conjugação verbal do presente perfeito. Sempre teremos sujeito, have ou has, mais o verbo principal no particípio passado. Lembrando sempre que esse verbo pode ser um verbo regular ou um verbo irregular. Vocês devem prestar bastante atenção no verbo. Qual verbo vocês irão escolher para formatar a frase de vocês? Então, aqui eu tenho to travel, terminou aqui com L. Outra coisa, o traveled no passado simples e no particípio passado escreve-se da mesma forma. Só que na língua inglesa americana, na língua inglesa britânica, nós temos algumas divergências. No inglês britânico, eu tenho aqui travel, terminou com consoante, vogal, consoante. Então, de acordo com a regra da gramática, a gente dobra a última consoante e acrescenta ed. Porém, os americanos que não gostam de muitas formalidades usam o traveled com apenas um L. Então, é possível vocês encontrarem traveled com dois L's e traveled com um L. E as duas formas estão corretas. Uma no inglês britânico com dois L's, outra no inglês americano com apenas um L. Aqui nós temos a estrutura de sentenças interrogativas. Então, toda pergunta começa com verbo. Qual verbo? O verbo to be se tiver, e se não tiver, eu preciso do verbo auxiliar. Quem é o auxiliar do presente perfeito? Have e has. Então, toda sentença no presente perfeito eu vou ter have ou has, mais o sujeito, mais um verbo principal no particípio passado, mais o meu question mark, que é o meu ponto de interrogação. Eu sempre vou ter que começar a frase com have ou com has? Antes do sujeito, obrigatoriamente, sim. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma frase que não vai me dar brecha para responder com uma short answer. Eu posso perguntar quando, onde, por quê. Então, nesses casos, eu terei um pronome interrogativo, have ou has, sujeito da frase, verbo principal no particípio passado e o ponto de interrogação. Então, vamos aqui. Nessa primeira estrutura aqui, eu posso ter esses sujeitos aqui ou qualquer nome no plural, mais um verbo principal no particípio passado, mais o question mark. Então, eu poderia perguntar, meio estranho perguntar para mim mesma, mas eu coloquei essa sentença aqui só para vocês observarem as pessoas gramaticais. Vai que eu tenha tido uma amnésia ou algum problema de esquecimento, né? Have I been to England? Eu já estive na Inglaterra? Em sonhos, talvez. Have you been to England? Você já esteve na Inglaterra? Have we been to England? Nós já estivemos na Inglaterra?
Have they been to England? Eles já estiveram na Inglaterra? Have Peter and Paul been to England? Peter e Paul já estiveram na Inglaterra? E aqui eu usarei has quando eu tiver terceira pessoa. Então vai ser o has mais sujeito, como sujeito he, she, it ou qualquer nome no singular, mais o verbo principal no particípio passado, mais o meu question mark. Nunca se esqueçam do sinal de interrogação, porque a pergunta tem que ser bem pontuada. Então, como exemplo, eu coloquei Has he traveled to San Francisco? Ele já viajou para São Francisco? Has she traveled to San Francisco? Ela já viajou para São Francisco? Has it traveled to San Francisco? Vai que eu quero saber se alguém levou um bichinho para passear em São Francisco. Então eu usaria it se eu não tiver o nome desse animal de estimação e souber que é um cão ou é um gato, então eu uso como it. Has Joanne traveled to San Francisco? A Joanne já viajou para São Francisco? Has Peter traveled to San Francisco? O Peter já viajou para São Francisco? E aqui eu coloquei só mesmo de maneira ilustrativa, porque depois eu vou pedir para vocês procurarem por uma tabelinha de verbos irregulares. No dicionário, todo dicionário de inglês tem uma tabelinha de verbos irregulares. E então vocês vão analisar esses verbos. Na primeira coluna é sempre o verbo no infinitivo, na segunda coluna no passado simples e na terceira coluna com o particípio passado. Eu coloquei essa tabelinha aqui, se vocês conseguirem enxergar, podem tentar dar um zoom aí para ampliar essa tabela. Eu acho que eu não consigo fazer isso aqui para vocês agora não. Mas isso aqui é só para ilustrar mesmo. Então vocês, quando nós estivermos trabalhando com o presente perfeito, vocês sempre usarão os verbos da terceira coluna. Olha só, vamos chutar qualquer um aqui, ó. Build, que seria construir. É um verbo irregular, todos aqui são irregulares. Então eu tenho build no presente simples, built e build. Eu posso falar, they have built fantastic buildings. Eles têm construído edifícios fantásticos. Vamos chutar outro aqui. O verbo to do, fazer, passado é did, particípio passado done. They have done a good job. Eles têm feito um bom trabalho. Vamos chutar algum outro aqui. Deixa eu pensar. O verbo hidden, que é esconder. Hide no presente. Hid, passado simples. Hidden. He has hidden his money under the bed. Ele tem escondido seu dinheiro debaixo da cama. Então, vocês vão pensando em exemplos, em como usar todos esses verbos aí, empregando o presente perfeito. É assim que a gente aprende uma língua. A gente tem que tentar. Errar é comum, é normal. Só não pode deixar de tentar e de empregar as regras gramaticais. Há coisas que a gente pode falar. Todo mundo gosta de conversar a respeito de alguma coisa, não é? Todo mundo quer contar alguma coisa. As pessoas têm interesses diversificados. Eu não acredito que possa existir uma pessoa que não goste de falar ou de contar alguma coisa ou de saber de alguma coisa. Portanto, para mim, não gostar da língua inglesa é algo inaceitável, porque eu gosto de falar. E se eu gosto de falar e de me comunicar, eu vou procurar me comunicar em N línguas. E como nós temos aqui no nosso país, como o inglês é uma língua mundial, é uma língua global, vale a pena tirar um tempinho do dia para praticar algumas frases e tá percebendo assim, o uso dos tempos verbais e tentar pensar, esse tempo verbal eu uso para quê? O que eu poderia falar nesse tempo verbal? Como é que eu poderia expressar uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas que eu não fiz nunca até agora no presente perfeito? Então, pensem e criem. So, come with me and check this. This clock belonged to my grandmother Georgina. My grandmother Georgina was born in the passage of the 18th century to the 19th century. She was born on April 23rd.
the day of St. George. That's why her name is Georgina. And this clock is in our family, in the Guimarães family, since the century 19th. So there is a long time. That's why I use the present perfect. Retomando aqui para vocês, eu tô contando aqui que esse relógio que está aqui, ele pertenceu à minha avó, Georgina. E a minha avó Georgina, ela nasceu na passagem de 1800 para 1900. Então esse relógio é um relógio que já está na família desde o século XIX, na família Guimarães. Então eu usarei o presente perfeito para contar desde quando esse relógio tem estado na nossa família. Então ele chegou na nossa família no século XIX e hoje ele está aqui na minha casa. Então eu vou usar o presente perfeito para descrever uma ação que começou em algum tempo no passado e que agora ela faz parte do meu presente. Se depender de mim, esse relógio vai ficar comigo para sempre. Então eu vou usar o presente perfeito. It has been in our family since the 19th century. Então, meus amores, por hoje é só. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. That's it for today. Kisses, kisses. Love you. Bye bye.